graça e a paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Pedimos ao Senhor neste momento que essa palavra possa ser uma palavra revelada para você. O que é uma palavra revelada? É uma palavra que ela é singular, ela é para você. Muitas pessoas ouvirem, ela vai ter algo especial para você. Ela vai dizer algo a você que ela não vai dizer a outro. E através do Espírito Santo. Então peçamos a Ele que Ele traga para você nesta palavra, através dessa palavra, uma revelação da presença dEle, do amor dEle, de arrependimento, de cura, de libertação, de tudo aquilo, meu irmão, que você precisa, que eu preciso. A palavra, ela porta dos dois lados. Nós todos estamos num processo, numa caminhada de crescimento com o Senhor, até o último suspiro. Então vamos lá. Nós continuaremos hoje em Romanos, carta aos Romanos, capítulo 8. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esse texto aqui, você poderá ler depois até o versículo 17, para dar uma compreensão mais aprofundada ainda. Mas vamos ler mais o versículo 9 que nos diz: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Nós estamos lendo uma carta de Paulo, né, na comunidade de Roma, a comunidade de judeus. E nós vemos aqui o plano da salvação do Senhor. Há um corte na história da humanidade, em que mostra, nós vemos antes do nascimento de Cristo e depois do nascimento de Cristo. A lei prevalecia e era subdividida em mais de 2.000 obrigações e o homem não conseguia cumprir. E o Senhor tinha um plano para o homem. Enviou Jesus e através de Jesus, da morte e da ressurreição de Cristo, o Espírito Santo foi derramado em abundância sobre nós. Por isso que ele nos diz, vida no Espírito. E às vezes a nossa mente ela fica meio que confusa. Mas como essa vida no Espírito? Eu sou um ser carnal, mas nós temos a promessa. Quando nós abrimos os nossos lábios e confessamos Jesus como o nosso Salvador, quando nós o aceitamos, quando nós buscamos através da fé, pedimos fé ao Senhor para crermos nesse plano de redenção, para crer em Cristo, o Espírito Santo ele vem habitar em nós. Nós podemos ter a confiança, a certeza que o Espírito de Deus habita em nós e que é Ele que nos torna capazes de fazermos coisas que sem Ele nós não seríamos capazes. Muitas vezes as pessoas leem a Bíblia, têm até um conhecimento muito bom da Bíblia, tem versículos decorados, mas não vive, não tem uma vida espiritual, tem uma vida religiosa, cumprem vários deveres religiosos, estão sempre na igreja, mas de espiritualidade prática, na verdade, não conseguem. Então é muito importante nós entendermos o que é realmente viver no Espírito. É depender de Deus na simplicidade. Claro que através da leitura, desse processo de nós termos o nosso tempo, nosso relacionamento com o Senhor, em tudo o Espírito nos ajuda. Quantas vezes as nossas orações, elas não são nem expressas por palavras, mas por lágrimas, por angústia, por nós não entendermos, não conseguirmos, muitas vezes, né? As pessoas falam, eu não consigo sentir a presença de Deus. E é preciso que nós entendamos que nós não vamos sentir, não é pela emoção, não é pelo sentimento, mas é pelo dom da fé que nós vamos pedir a Deus. Ainda que nós não sintamos, nós pedimos a Ele que reforce a nossa fé. E que na prática, nos momentos após a oração, por isso que é muito importante nós fazermos a nossa oração pela manhã. Porque mesmo que nós não sintamos, mesmo que não nos dê arrepios e tudo mais, nós vamos
ter aquele momento e vamos continuar conectados com Deus. E o tempo todo, por isso que Paulo fala, vamos orar o tempo todo, né? Aqueles que são batizados no Espírito, que vão orar em línguas durante todo o dia, vão ter aquele... Todos podemos ter esse privilégio, essa ajuda, isso é para todo mundo. Apesar de algumas igrejas não terem essa prática, por causa de muita polêmica, de muitos problemas que o próprio ser humano criou. E aí eu digo, na minha opinião, tá, que isso é um plano do inimigo, realmente, para limitar as bênçãos de Deus nas nossas vidas, porque isso nos ajuda muito, isso nos fortalece muito. E é para todo mundo. Nós vemos lá nos Atos dos Apóstolos, o Senhor determinou, né, a grande comissão, que esperassem o batismo, fossem revestidos do alto. No Antigo Testamento temos o profeta Joel, que isso seria derramado sobre toda a carne. Mas independente de qualquer coisa, aqueles que não são batizados e que também têm uma vida espiritual, que também se mantêm conectados ao Senhor, vivendo no dom maior que é o amor, porque a própria carta aos Coríntios fala que eu posso falar a língua dos anjos, a língua dos homens, mas se eu não tenho amor, eu nada sou. Porque também vemos pessoas que são batizadas e que falam e que não dão testemunho. Então, pelos frutos nós conhecemos aquele que verdadeiramente vive na presença do Senhor, aquele que anda com o Senhor. Porque é necessário que nós tenhamos frutos, atitudes práticas de amor, de se importar com o próximo. Não é renunciar totalmente a si, porque nós também precisamos nos amar. Nós não vamos dar o que nós não temos. Precisamos nos amar a Deus para amar o próximo, para estarmos capacitados. Mas voltando aqui no versículo 5 fala: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. E o que é que o Espírito de Deus que habita em nós deseja? Ele deseja coisas superiores. E isso que pode parecer estranho para muitas pessoas, que nem têm conhecimento disso, que vivem a vida como seres comuns, como seres que nem pensam no que vem depois, que tem um espírito que é imortal, que teremos uma vida eterna, e vivem assim, vivem, né? Vivendo por viver. Então, realmente é necessário uma conversão. O que é conversão? É uma mudança. Eu vou mudar. Lá em Romanos 12:2 fala: não vos conformeis com este século, com este mundo, mas renovai a vossa mente, para que experimenteis a perfeita, boa, agradável vontade de Deus. Eu vou renovar minha mente. Como que nós vamos renovar aquilo que está velho, aquilo que está com ideias erradas, com ideias engessadas? Através do Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos ajudar através da palavra de Deus. Lendo a palavra vem o clique. Eu começo a entender verdades profundas que eu antes não entendia. E essa operação toda é feita através do Espírito Santo. Lá no profeta Zacarias ele fala: não é por força ou por violência, mas é pelo meu Espírito. Então nós precisamos realmente clamar que o Espírito Santo de Deus venha nos ajudar. Porque é Ele que nas nossas fraquezas intercede por nós. Porque não sabemos nem como orar. É Ele que vem orar em nós. Por isso que eu sempre falo da questão da oração em línguas. Porque nós estamos orando, a nossa mente ela não fica passiva. Ela fica ali orando também. Mas o Espírito ele ora com perfeição. Porque nós nem sabemos como pedir ao Senhor. Mas a oração mais importante, né? Entre as orações, a oração mais importante é nós pedirmos a revelação da vontade de Deus para as nossas vidas e pedir graça para viver essa vontade. E com certeza, essa vontade que é boa, perfeita e agradável. Ela é bondade, ela é amor, ela é perdão. E tudo isso faz parte de um processo. Nós nos tornamos cristãos, passamos a querer ter essa vida com Cristo, com o Evangelho, a conhecer as verdades da Bíblia. Mas isso não se dá de um dia para o outro. Quanto tempo nós levamos para entender? Às vezes pessoas que nascem na igreja, mas não têm uma experiência de fé,
não tem uma vivência de fé, uma caminhada de fé. Tem a fé que herdou dos pais. E é preciso que nós tenhamos essa relação nossa com o Senhor. É preciso que nós, através da palavra, volto a dizer, da presença do Espírito, tenhamos essa caminhada. Eu anotei alguma coisa aqui que eu ouvi essa semana, né? Para nós termos muito cuidado com o nosso altar das emoções. As emoções, elas estão na nossa alma. E nós, muitas vezes, nos movemos, na maioria das vezes, pelo nosso emocional. E é preciso ter muito cuidado. Esse altar da emoção. Eu não estou sentindo isso, eu não estou gostando disso, eu estou magoada, hoje eu não estou bem. E quantos hormônios que percorrem pelos nossos corpos, trazendo-nos várias sensações, vários hormônios que circulam, né? E dependendo da fase que a pessoa está vivendo, eles vão interferir. Então é necessário que nós tenhamos essa caminhada com o Senhor e entendamos que não podemos dar confiança. Muitas vezes, na maioria das vezes na nossa alma, devemos firmar a nossa mente, focar a nossa mente no Senhor. Em Provérbios fala, assim como o homem pensa, assim ele é. E como eu penso, eu sinto. Então eu preciso vigiar os meus pensamentos. Isaías 26:3 fala, o Senhor manterá em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque confia no Senhor. Confiai no Senhor porque Ele é uma rocha eterna. A fé é um dom dado por Deus. Então quem não tem, que a peça. E se passamos por crises, passamos por momentos difíceis, a cada dia que eu me sento aqui, a cada domingo eu digo assim, as coisas estão, mais apertadas. E hoje eu vou repetir isso. Mas é momento de nós crescermos, porque o nosso Deus, Ele é infinitamente maior que qualquer crise, que qualquer pandemia, que qualquer problema. Quando eu digo isso, o ouvido que ouve isso em primeiro lugar é o meu próprio ouvido. Porque é através da fé que eu estou aqui, porque eu também tenho os meus problemas, então eu estou pregando para mim. Se eu não estiver pregando para ninguém, eu estou pregando para mim, porque eu preciso ouvir isso. Eu preciso realmente, a cada dia, fortalecer minha fé, orar. É como um carro que para no posto de gasolina, ele vai lá e abastece todos os dias para ele caminhar. Abastece em oração, em comunhão, em adoração ao Senhor. Nós vemos passagens bíblicas, os muros de Jericó, as muralhas caíram. Quem foi na frente? Quem estava na frente do exército? Foi adoração, foi louvor. Nós estamos declarando que o Senhor é o Todo-Poderoso, que Ele é o nosso Deus, que nós o amamos, que nós queremos que a nossa fé cresça, que nós queremos nos arrepender dos nossos pecados, nós queremos que Ele nos mostre, que Ele nos leve à santificação, que é um processo. Quanto mais eu procuro a pureza, a santificação, mais eu tenho intimidade com o Senhor, mais Ele vai se revelar a mim, mais eu vou ter sensibilidade para ouvir dEle, para ter a convicção de que Ele tem vontade sobre a minha vida, que nós viemos dEle, que Ele é o nosso Pai, que Ele é justiça, que também precisamos ter temor, a reverência, o respeito ao Senhor, que nós não somos donos da nossa vida, há um dono da nossa vida. Nós só lá, como último recurso, nós vamos lançar mão, de pedir socorro a Deus, de querer nos submetermos a Deus. Não. É como a primeira atitude. Precisamos ser reeducados. Precisamos ter as nossas mentes renovadas. Lá em 2 Crônicas 7,14 fala, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender, se humilhar e sair dos maus caminhos, o Senhor virá do céu e Ele curará a nossa terra. Vai lá e leia na íntegra. Devo ter comido uma palavrinha. Mas o Senhor tem essa promessa. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se o meu povo que se chama pelo meu nome, Ele não está obrigando ninguém, Ele está dizendo, você crê em mim? Você se chama pelo meu nome? Então se arrependa, mude. E Ele terá imenso prazer. Que pai tem alegria de ver um filho sofrer, de ver um filho morrer fora da hora? Nenhum pai. E Deus, sendo o Pai perfeito, o Pai que ama com perfeição, Ele tem tudo de melhor para nós. Mas definitivamente nós precisamos entender
que nós temos um dono, que a essência de Deus está sobre todas as coisas. Hoje, quando eu orava, e eu disse para o Senhor, das minhas dificuldades, como a gente vai sentar para orar, é um amigo que nós estamos conversando. E ele disse para mim, filha, num determinado momento, né, que eu pedi a ele, Senhor, eu preciso que a minha fé seja ainda mais aumentada. E ele falou para mim, pensa nas tuas flores. Então um jardinzinho minúsculo ali. Que homem é capaz de criar uma flor? Eu tive certeza que era ele que estava falando comigo. Sabe? Você tem aquela certeza, você tem aquela comunhão, aquela alegria que te invade. Você sabe que é Deus. Que homem seria capaz? Eu me manifesto na natureza, filha. Olha as suas flores. Sabe? E eu comecei realmente a chorar aquilo. Falei, Deus, o Senhor é maravilhoso. O Senhor está pronto para falar conosco, a edificar a nossa fé, a nos dar esperança, a nos dar tudo de melhor. Mas nós precisamos reverenciar esse Deus. Nós precisamos perguntar para Ele, Senhor, o que está impedindo que a Tua presença seja abundante na minha vida, que Teu Espírito encontre plenitude na minha vida, que eu possa Te ouvir. Sabe, Senhor, lava a minha história de vida, lava o meu passado, aqueles pecados gostosos, porque o pecado é gostoso, porque se não fosse gostoso a gente não praticava. Mas ele é gostoso para a carne, como nós vimos aqui, ó. Teremos que ter uma vida no Espírito. E em tudo na nossa vida, em todas as áreas, o Senhor nos ensina. Na nossa alimentação, nas nossas finanças, na nossa sexualidade, nos nossos relacionamentos, em tudo. Num programa de TV, em tudo. Ele quer participar, ele quer estar junto de nós. Porque nós somos filhos de Deus, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ele habita em nós. Isso é tremendo, isso é profundo, isso é magnífico. A nossa mente não consegue alcançar. Precisamos do Espírito Santo. Precisamos de ter uma vida no Espírito. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazer. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Não vai agradar a Deus. E temos sempre a escolha. O que queremos? Crescer espiritualmente, ser equilibrados emocionalmente, né? A nossa alma. Porque Deus nos deu espírito de autodomínio. Ele nos deu tudo para nós sermos pessoas excelentes. É uma luta constante. E Paulo fala, aquele que pensa que está de pé, cuidado para que não caia. A luta é constante até o último suspiro. Mas lá em João fala, aquele que conheceu o Senhor não vive pecando. É claro que nós cometemos os nossos pecados, mas a cada dia nós temos o prazer de nos apresentarmos a Deus e pedir que Ele escrute, que Ele mergulhe e que Ele nos ajude. Porque nós queremos agradá-lo, nós queremos amá-lo, nós queremos ser cuidados por Ele, queremos ser visitados, queremos que as nossas orações sejam ouvidas. E isso é bom demais. Isso é viver em outro nível. E Ele tem isso para todos nós. Ele quer isso para todos nós. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude. Nós temos um cachorro latindo, viu? Não podia faltar o cachorro. Então, meu querido ouvinte, que Deus te ilumine e te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique na paz.